Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Braga. A gente está aqui hoje no Talk Studio para falar um pouco, primeiro, com empreendedores, com pessoas que são inteligentes, interessantes para a gente aqui. Eu sou sócio na Bravar, que é uma corretora de seguros. A gente é focado em atender empresa e pessoas físicas, principalmente em soluções de plano de saúde, seguros de vida, benefícios em geral. E esse estúdio aqui também faz parte, eu também faço parte como sócio, né? E busquei trazer pessoas para que a gente consiga estabelecer um bate-papo, mostrar o resultado que a gente consegue extrair desse bate-papo através de cortes. Provavelmente você vai assistir cortes desse bate-papo aqui e mostrar que vale a pena para qualquer empresário, gerador de conteúdo, alguém que vende um produto, vir e fazer um podcast. Montar aqui um quadro para sua empresa, montar um podcast, vir aqui sentar comigo, bater um papo, isso é importante, porque os cortes que a gente gerar daqui vão te fazer gerar autoridade, ser conhecido, vender um produto, vender um serviço, ou até mesmo se você gera conteúdo puro e simplesmente, aqui é um lugar, porque aqui você senta, grava e é feliz, vai embora depois, beleza? Então, hoje a gente vai bater um papo com dois caras, um deles eu já conheço há algum tempo, é um cara que eu adoro, extremamente inteligente, tem uma bagagem de viagem aí que é legal demais, Matheus Vasconcelos, ele faz parte de um grupo que eu fiz parte, e ele é um membro muito ativo, integrante, inclusive é o Head, né? É o Lead, e ele tem também uma empresa muito legal, que é a Conta Comigo, né? Eu já conheço ela, a história anterior a ela, então vale muito a pena você ver, fica aí até o final que você vai se apaixonar também, vai seguir lá nas redes sociais, a Conta Comigo tá lá no LinkedIn já, né? E também trouxe o sócio dele, que é o Vinícius. O Vinícius, ele tem esse jeitão aí de professor, mas é empreendedor, né? Pois é. E a gente vai ter um papo aqui, né? Entender toda essa trajetória do Matheus, do Vinícius, da conta, eu ia falar conta aí ainda, da Conta Comigo, porque eu tenho certeza que a história é apaixonante e o negócio é bom. Com certeza. Porque eu sei que tem investidor aí que é grande já, que enxergou o negócio e chegou ali junto para virar sócio de vocês ali como investidor, né? Verdade. Tem alguns investidores grandes. Beleza. Então vamos lá. Me conta aqui hoje como é que tá você e o Lead. Lead, para quem não conhece, é um grupo de empresários. Esse é um grupo antigo. Quantos anos tem o Lead? 20 anos. 20 anos. Começou em São Paulo, né? Começou em São Paulo, 20 anos atrás. Bom, na prática o Lead ele nasce para reunir os grandes empresários do Brasil, para o que a gente fala muito de trocar cartão. Pessoas se conhecerem, elas almoçarem, elas criarem interação entre elas. Porque um ecossistema empreendedor forte faz um país ficar muito forte. Bom, então o Lead nasce com esse propósito e ele de fato consegue alcançar isso. Então ele junta os grandes empresários do Brasil ao longo de muitos e muitos anos. Só que o que é legal é que no meio do caminho, esses caras olham e falam o seguinte: cara, mas tá incompleto. Por quê? Porque os caras que vão gerir as nossas empresas quando a gente ficar mais velho, se aposentar, ou sair, ou fazer uma associação, qualquer coisa do tipo, e as próximas empresas grandes do país, eles não estão trocando cartão com ninguém, eles não conversam com ninguém, eles não estão sistematicamente, institucionalmente, se conectando. Então eles vão lá e criam um lead futuro. O lead, que aí eu chamo carinhosamente de leadão, ele começa um processo de internacionalização grande há mais ou menos de 2 anos atrás, logo no pós-pandemia, e ano passado a gente já chegou em 16 países no mundo. Então a gente tem operação nos Estados Unidos, na Argentina, na China, na Alemanha, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, Israel, França, Itália e por aí vai. Então assim, o negócio cresceu demais. Ele é uma baita porta para alguma empresa brasileira que queira ir lá fora e vice-versa. E o Lead Futuro, ele começou a se pulverizar nacionalmente. Então você tem vários estados do Brasil, alguns estados têm até mais de um,
São Paulo tem 5 leads futuro, já tem um pujante que está a economia lá. E a gente tem espalhado também pelo Brasil como um todo. A gente se conecta o Rio com a Bahia, com o Ceará, com o Rio Grande do Sul e por aí vai. Então, toda a ideia do lead é essa: criar um ambiente, um ecossistema primeiro, de confiança. As pessoas estão lá, confiam umas nas outras, onde elas têm uma capacidade de trocar, e aí não de forma superficial. É uma das coisas que a gente vê muito, assim, pouco importa eu sentar com você e falar algo muito superficial, algo muito genérico, não muda muito minha vida. Se eu confio em você, eu tenho a liberdade de falar a fonte que eu com certeza não falaria em outro lugar. O lead é esse ecossistema. Eu fiz parte do lead, né? Hoje não estou mais indo às reuniões, mas acompanho muito ali ainda. Acho que quando publico qualquer coisa, eu sou o primeiro a ir lá e ver e curtir, porque eu sou muito ativo em rede social e tudo mais. E posso dizer, assim, com total certeza, que o lead me ajudou muito no meu negócio. Me conectou com pessoas, me conectou contigo, me conectou com um cara que trouxe muita tecnologia para minha empresa, para Bravar. E essa conexão aconteceu por causa do lead. E não aconteceria se eu não estivesse no lead. Então, assim, quanto é importante você ter e participar desses grupos, sabe? Alguns, assim, são antigos e eu não me encaixaria neles. Mas se faz sentido, beleza. Mas o lead, para mim, fez sentido, sabe? Então, tem resultado. Perfeito. E isso que você falou é muito legal, né? A gente martela muito o seguinte: o lead, ele é uma cultura de participação. E a gente fala, quem é líder participa. E o cara que é líder, ele não dá a opção de delegar responsabilidade para outra pessoa. Então, a participação dele é o que faz a mudança da vida dele e do entorno dele. Teve uma crença muito forte do lead. E aí você me pergunta, cara, é caro ou barato? E eu sempre falo, depende. Às vezes, um negócio desse vai ser absurdamente caro. Se ele custar R$1, vai ser muito, muito caro. Você não usa, você não participa. Você não é um cara que está preocupado em mudar a sua trajetória, mudar a sua realidade, mudar a sua cabeça, em adquirir novos conhecimentos e conhecer novas pessoas. Então, de fato, por esse tipo de mentalidade, é uma coisa extremamente cara. Eu falo assim, cara, não faz sentido. Agora, se você está na outra ponta, você está aberto a trocar, a comunicar, a se conhecer, falar, participar, a botar a cara, aí é merreca, é barato. Sabe uma coisa que lá no início, aliás, o Matheus, ele foi o cara que me convenceu a entrar no lead. Eu fui num encontro legal pra caramba, que era um cara... Eu não me lembro o nome de quem era principal ali daquela noite. Mas o que veio depois, o Matheus no dia seguinte já, vamos almoçar, vamos... E aí eu entendi a importância do lead ali, naquele almoço, né? Eu falei, pô, gente legal, pô... Pensada. Exatamente. E aí a gente bateu um papão, ficou ali, sei lá, 2 horas conversando, tomando café, almoçou. E aí eu falei, pô, vou fazer isso daí, vou dar uma chance para conhecer. Pô, e que bom que eu dei essa chance, porque para mim fez sentido. Essa questão do valor é muito no momento de cada investidor, de cada empresário, de cada empreendedor, né? Tem gente que está muito pequeno ainda, não enxerga ali, de repente, não se enxerga ali em função do valor, né, do custo. Mas quem é hoje um empresário que tem visão de futuro, sabe que isso é investimento, isso não é valor. Perfeito. E olha que interessante, quando a gente fala de longo prazo, o lead futuro, ele é pensado para um relacionamento de 20 anos. Então, o lead futuro, né, o que é lead futuro? Você tem uma linha de corte no leadão, que é uma linha de corte de faturamento grande. Que são os empresários mais sérios, né? São para as empresas já maiores. O último número que me passaram, a gente parou de calcular esse número, porque muitos governos começaram a participar, junto com as empresas, o terceiro setor começou a participar muito forte, então começou a não fazer mais sentido esse número que a gente dava. Mas a gente chegou a ter um percentual do PIB privado do país acima de 50% participando da instituição de alguma forma. Caramba! Então, quando você fala que você está nesse nível de conexão, de participação, indo nos eventos, participando, filiando, nas várias instâncias que dá para participar do lead, você fala assim, cara, realmente, as pessoas entendem o valor desse negócio. E o lead futuro, que tem uma linha de corte ali, primeiro temporal, que é de 20 a 39 anos, a ideia é que esse cara entre aos 20 anos, ele sendo um grande potencial,
a gente está muito pouco preocupado. Tem vários ali que eu sei. Tem vários. Tem vários. A gente está muito pouco preocupado com o faturamento. O faturamento, ele é o nexo causal de você ser bom do faturamento, ele é difícil de correlacionar. Então tem muita gente com potencial gigantesco, que aí a gente vai eventualmente provavelmente falar de Rio de Janeiro. Esse cara acaba indo para São Paulo, cara, esse cara tem que ficar aqui, bicho. É isso aí. Aqui é lugar para você ficar. Então, vamos ajudar a desenvolver com os caras que já estão maiores. Então, você pensa esse cara dos 20 aos 39 anos, que ao longo de 20 anos de relacionamento, ele vai ter acesso a outros empresários, ministros, deputados, acadêmicos, outras empresas, grandes, pequenas e médias. A debate ele não vai ter em outro lugar, naquele ambiente que a gente tem, que se conhece muito bem. Assim, o negócio é pensado para muito longo prazo. A gente não está preocupado se você vai gerar um negócio daqui a um mês, daqui a 6 meses. A gente entende que o negócio é consequência de um ambiente bom, de você conhecer as pessoas, e esse negócio vai crescendo. Mas é tudo pensado para 20 anos. Em qualquer momento que você vai passar o faturamento, você não deixa de participar do Lead Futuro. E a gente tem grandes empresas. A Shell participa do Lead Futuro, a Ipiranga participa do Lead Futuro, grandes escritórios de advocacia participam do Lead Futuro, Nardos participa do Lead Futuro, Carvalho Rocha. Posso falar um findado número de empresas? Porque eles entendem que é um outro fórum, um outro momento de debate. Então ele está no Leadão, ele está no Lead Futuro, ele está no ecossistema do Lead. É isso aí. E é isso que a gente valoriza. E não, isso eu ia falar antes e acabei não falando. Não é para que eu, pelo menos, penso, tá? Essa é a minha ideia. Não entre no lead pensando em fazer negócio amanhã. Ele é natural. Você precisa conhecer as pessoas. Sim. E você... Eu, por exemplo, antes de fazer negócio, me conectei com gente que me ajudou a mudar o meu negócio. Olha só. Não, Lucas. Antes de fazer negócio. Eu acompanho o lead pelo Matheus, né? Algo que sempre me impressionou no lead foi a qualidade da discussão. Então, quem eles trazem ali para fazer os debates, para aprofundar numa discussão. E, de fato, fazer negócio fica em segundo plano. E aí, quando você vai perceber, você está fazendo um negócio embarcado dentro de discussões altamente qualificadas. Você se sente mais seguro, você aumenta a confiança no negócio, você fica mais propenso a fazer todos os movimentos, você tem insights. Então, é, de fato, um ambiente criado que consegue ser mantido para fazer esse tipo de relacionamento. E fazendo um gancho legal, depois a gente vai chegar lá, talvez um dos maiores valores, vou arriscar falar, o maior valor que a gente tem na nossa empresa, é um valor que muito do lead também, que é você poder falar aquilo que você pensa. Um ambiente que você vai ouvir, e aí não tem só um lado contrário na vida, né? Apesar de a gente ter essa falsa percepção de uma dicotomia, na verdade, tem vários pontos de debate. Vocês vão debater e elas vão te ouvir, não para te dar uma resposta, elas vão te ouvir para tentar entender primeiro, para raciocinar, e talvez ele precise, às vezes, de uma semana, um mês para te dar uma resposta, mas você tem aquela frequência de estar lá debatendo constantemente num ambiente confortável para fazer. Enfim, eu sou super suspeito a falar, mas eu sou super entusiasta. Estou desde o começo, vou continuar por muito tempo, porque entendo que esse é um dos caminhos, tanto para mim, como pessoa, como empresário, mas também pela mudança que a gente faz ali, assim, da super dado lead aqui. A cara do Matheus a escolha do Red, como você... Acho que não foi uma escolha, foi um caminho natural, né, ali. Porque eu sempre... Você vê, o cara que foi falar comigo logo depois da reunião, né? No dia da reunião, o Pedro e o Breno já vieram e tal, se apresentaram ali pra mim, mostrando pra mim, ó, cara, a gente quer te receber aqui, vem, fala pra gente do teu negócio. O Pedro, 3, 4 dias depois, a gente fez uma call, ficou 2 horas chamada de vídeo, assim, ele me apresentando um negócio que ele tinha que era fantástico, que era aquele encontro que você conseguia contratar uma quantidade de horas e falavam com os CEOs, falavam com... Top to you, exatamente. Eu achei, quando ele foi, que negócio legal, cara, isso daí. E aí a gente bateu um papão ali sobre a empresa dele, sobre a minha. Uma chamada de vídeo, achei muito legal. Eu falei, acho que é isso aí. Não é só vender, não é só comprar. É, às vezes, conectar com alguém que muda a tua visão, te dá insight. E essas reuniões que o lead faz, você sai dali, cabeça cheia de... Será que se eu fizer um pouquinho diferente aqui na minha não vai dar resultado? Cabeça sai pulsando. Exato. E o que me encanta é que o Matheus faz tudo isso com muita paixão, né? Então tem um plus a mais. Pra mim é o perfeito exemplo do cara que faz o trabalho botando muita energia. Então isso dá um gosto a mais em você criar esse ambiente de discussão empresarial. Realmente... Eu sou fã tanto do Matheus como do Lídio. Não estou ainda participando,
mas sei do protagonismo, eu acompanho de perto, então fico muito tranquilo na evolução do grupo. Agora eu vou perguntar para você, Vinícius. Me fala como é que você iniciou no mundo do empreendedorismo. O que Legal. você te deu um pontapé inicial, assim, o bichinho que vai lá e te mordeu e falou assim, vou empreender. Cara, essa pergunta é muito boa, porque na minha história eu sempre sonhei em ser um cara acadêmico, vim da universidade, pulei de universidade para universidade, pulei da economia para filosofia. Quando eu me vi, estava muitos anos refletindo, estava muitos anos pensando, fui estudar fora, voltei, e aí eu falei, bom, depois de tanto tempo como estudante, a independência financeira começou a me incomodar um pouco. Eu falei, olha, tô querendo ganhar dinheiro, tô querendo independência dos meus pais sempre muito solícitos, sempre me apoiando muito dentro dessa jornada na universidade como estudante. E aí eu estava estudando fora, estava pensando já em trancar e voltar para o Brasil, não completei toda a carreira acadêmica lá fora, e eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? E aí apareceu uma oportunidade junto ao meu pai, em prestar serviço para uma grande empresa que atua até hoje, no setor de óleo e gás aqui no Rio de Janeiro, um grande transportador marítimo de óleo bruto, gás, enfim. E aí era um contrato muito bom, com uma margem muito boa, na época para fazer um serviço muito básico, que era o transporte da tripulação que trabalhava embarcada, né? Os comandantes, enfim, todo o staff do navio. Só que era o auge do Uber no Brasil. Não sei se vocês lembram aquela época em que os juízes mandavam fechar o app nos municípios, você não tinha ainda jurisprudência para o aplicativo. E basicamente era um serviço ali de transporte. E era uma época que o Uber pagava muito bem também, né? Pagava muito bem para os motoristas, você tinha pouca concorrência entre eles, Exatamente. né? Você tinha uma margem muito boa. E aí nós temos um amigo, Francisco Chico, um amigo de longa data, que era amigo da advogada do Uber no Brasil, né? Um dos primeiros escritórios, se não me engano, foi o primeiro escritório do Uber jurídico que eles utilizaram aqui no Rio de Janeiro. E ele falou, olha, eu conheço ela, você não quer dar uma palavrinha com ela? Na minha cabeça, e principalmente na cabeça do meu pai, ele queria fazer uma empresa que ele queria comprar uma frota de carro, queria ter muitos motoristas. Eu falei, pai, você não vai nem encontrar o crédito para isso no mercado, esquece, não tem faturamento, é outro mundo. Ele começou, meu pai é militar, enfim, aposentado, vem de outra história, não tem uma história empresarial. E aí apareceu essa oportunidade e eu falei, cara, acho que dá para desenhar um sistema análogo ao Uber, só que eu vou fazer com foco nesse mercado e o foco na persona que usa o RH da empresa. Cara, comecei a pesquisar dos amigos do colégio quem mexia com ciência da computação, quem programava, acabei caindo em pessoas extremamente competentes, um dos melhores sócios e um dos melhores times que eu já trabalhei até hoje. A galera formada na UFRJ, que empreendeu desde cedo, que fez importantes sistemas, e aí comecei a fazendo um sistema análogo ao Uber, né? Um Uber para o setor de óleo e gás, fizemos o app para os motoristas, fizemos o app para o setor de RH, que na época o Uber nem tinha esse serviço de fornecer para o B2B. E tinha um nome? Navi, foi durante Navi. Foi super legal, assim, a experiência de fazer uma marca, de fazer uma empresa, de fazer um sistema, foi onde eu, de fato, comecei ali a me apaixonar cada vez mais por esse setor, essa indústria de tecnologia. E ali, a partir dali, eu acho que eu não parei mais. Então, esse foi o primeiro passo para empreender. E esse foi o primeiro passo. Entendi. E você, como é que você começou a empreender? Cara, eu tenho uma história engraçada, porque meus pais são empreendedores. Então, eu me lembro, na época que eles compraram o primeiro centro de distribuição da empresa, eu devia ter, talvez, uns 5 anos, assim. E era em Campo Grande na época era a zona rural do Rio. Não pagava nem IPTU, era ITR na época. E aí, eu me lembro, eu não lembro se alguma coisa aconteceu, e eu queria um dinheiro, sei lá o que era, um brinquedo, qualquer coisa do tipo. E aí, teve uma conversa lá, você, não, tudo bem, mas olha, você quer aprender, vou usar o dinheiro e tal. E eu acho que rapidamente, eu aprendi a valorizar o dinheiro. Porque tinha muita mangueira no sítio. E nas férias, eu pegava as mangas, dava mais ou menos um carrinho de 1,5 por dia, e eu comecei a vender na porta de casa.
É mesmo? Eu comecei a vender na porta de casa. E morava na Gávea na época. O que era super engraçado, porque se tinha a feira da Gávea, que é famosa, enfim, tem até hoje. E eu comecei a vender a manga, como o meu custo de produção era muito baixo, porque eu não tinha noção do PEX que eu colocava, do CIF, não sei o quê. Eu olhava o preço, dava pra vender e vendia. Só que diferente das pessoas que vendem manga no quilo, eu vendia na unidade. Só que tinha uma diferença de um moleque de 7 anos te abordar na rua e falar, pô, compra uma manga na unidade, assim. Era muito engraçado, porque as pessoas compravam. Elas olhavam, viam aquele moleque e compravam. As primeiras férias deram super certo. Na segunda férias que eu tive, né? E tu ficava sozinho ou tinha uma... Eu ficava sozinho. Não, ficava sozinho. Que legal. Aí, cara, eu comecei a ficar famoso na rua, até que os feirantes não gostavam muito. Até os feirantes vieram conversar uma vez comigo. Cara, ó, entender que no dia de feira você não pode vender e tal. E até tava nem eu vendia mesmo assim. E, cara, eu fui indo. E, cara, como era uma criança, todo mundo sabia, é um moleque do 88 que vende manga, vai lá comprar com ele. Cara, a rua inteira comprava comigo, a gente não tava dando conta de trazer manga, porque a gente começou a ter que ir todo dia pro sítio. Mas lembra, assim, a empresa é uma distribuidora de material para saneamento, assim. Tem que você botar caminhão picado pra ficar subindo e descendo todo dia com manga. Não dá dinheiro, dá dinheiro é vender tudo. E aí eu comecei a falar o seguinte, beleza, vou criar outros produtos. Então eu comecei a vender sorvete de manga. Isso aqui era um sorvete bunda que eu fazia lá. Era suco de manga. Minha avó fazia suco de manga. Minha mãe tinha medo de eu matar alguém com o liquidificador. Eu congelava ele na madrugada e vendia. No meio da rua. Um palitinho Regina com um cubo de gelo. As pessoas compravam, sei lá, acho que era mais quando você criança e tal. Aí tu ganhava. Eu ganhava, né? É. E era muito engraçado, assim, que minha mãe começou a ficar preocupada, que eu comecei a ver que o negócio dando certo, e eu comecei a vender tudo de casa. E aí foi a hora que eu falei assim, cara, tá bom, olha só, manga você pode, mas as coisas de casa não dá. Aí eu comecei a vender tudo mesmo, assim, cadarço da bermuda da escola. Aí começou a ficar sequelado, comecei a... Aí minha mãe falou assim, cara, melhor controlar esse moleque antes que ele venha da casa. E aí, beleza. Mas eu lembro que eu juntei, cara, uma grana. Eu lembro que eu juntei uma grana, obviamente, uma grana proporcional, que dava pra fazer com um moleque de 7, 8, 9 anos. Ele deve ter feito uns 2, 3 anos. E eu me lembro, cara, uma parada que não sai da minha cabeça. Eu dei lá o dinheiro que eu consegui no verão pra minha mãe. Não lembro quanto é que era exatamente, há muito tempo atrás. E eu falei assim, mãe, que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque agora eu não quero gastar ele. Então, cara, foi um trabalho bizarro. Eu ficava, sei lá, descia 8 horas da manhã, ficava até 5 horas da tarde na portaria da minha casa. Eu ficava o dia inteiro vendendo manga. Caraca. E aí veio o dinheiro, eu comecei a ver que dá trabalho ganhar dinheiro. Eu falei assim, cara, vou voltar pra escola, né? Tem aula agora, e, cara, eu preciso guardar esse dinheiro. Você não, se eu botar no banco, que o banco vai ganhando dinheirinho, vai aumentando e tal, não sei o quê. Cara, eu lembro que eu perguntava todo santo dia, durante 6 meses, meu pai e minha mãe, vem cá, quanto que tem lá agora? Aí você Matheus, duas coisas. Um, não é tão rápido que esse dinheiro cresce. E 2, eles não vão te roubar. Apesar da minha mãe sempre fazer a ressalva do colo, ela não falava, eles não vão te roubar. Já era, eu nasci em 94, não peguei colo, mas sempre tinha, os mais antigos sempre tinha essa preocupação. Mas eu falei assim, cara, não vai acontecer agora não. Mas também esse negócio não vai ficar gigantesco do dia pra noite. Você tem que trabalhar mais pra ganhar mais. Esse negócio sempre tá na minha cabeça. Beleza, corta a cena, muitos anos depois. Eu sempre soube que eu queria empreender, mas eu tava no Galeão. Trabalhei no Galeão há muito tempo. Amo até hoje de paixão, também tinha a galera que trabalhava lá comigo. Mas aí chegou um momento que eu falava, cara, não... Tipo assim, eu gosto de todo mundo, gosto muito do lugar. A tua formação, você é engenheiro? Eu sou engenheiro mecânico. Engenheiro? Sou engenheiro mecânico. Beleza, aí tu já pulou lá pra frente lá do Galeão, depois a gente vai falar do Galeão. Mas aí, nessa sequência de você cresceu, se formou, você foi direto para trabalhar no Galeão, daí você volta a empreender, e lembrando daquela... Lembrando não, né? Porque isso faz parte de você, né? Com certeza. Sempre teve ali dentro, né? Cara, tem um meio de caminho interessante, eu acabei pulando muita coisa, né? Aí eu fui estudar, tal, não sei o que, aí parou o negócio da manga, devia ter, uns 10, 11 anos. Ainda insistiu nisso vários anos. Fiquei uns 2, 3 anos vendendo, né? Fiquei uns 2, 3 anos. Parabéns, cara. Sabe que eu era teu concorrente, né? Ah, era? Na feira da Ávea. Que isso? Pô, você é um dos caras que via falar, o moleque, não é brincadeira. Ó, o meu pai, ele me levou pra... Eu vendia bombom, cara, no sinal, sabia disso? Não sei de coisa. Na Páscoa. Fiz isso uns, sei lá, 4, 5 anos com meu pai.
Caraca. E assim, eu agradeço muito por ele ter me levado. Olha, beijo, pai, obrigado. Isso fez diferença para eu ser um vendedor hoje. Porque eu sou empreendedor, sou tudo isso, mas antes de tudo eu sou vendedor. Perfeito. Concordo demais que você falou. Vendedor, eu adoro vender, sabe? Me dá, assim, cara, uma satisfação que eu não sei te explicar quando eu tenho êxito numa venda. Sabe? Cada negócio fechado, seja ele um negócio com ticket desse tamanho, seja ele com ticket grandão. Cara, é óbvio que a satisfação do grandão é maior, Sim. né? Não vamos ser hipócrita, mas é igual, assim, em termos de conseguir, né? Cara, eu sou muito assim. Enfim, os caras mais... Eu sempre ouvi muitos mais velhos, né? Acho que diferente um pouco da galera mais nova, que é geralmente mais resistente aos mais velhos. Eu sempre escutei muito com eles. Eu sempre dei muito bem com eles. Assim, mais velho mesmo, assim. Eu era moleque. Meus pais sempre me levavam pros restaurantes, pros bares, não sei o quê. Quando minha filha arriava, botavam no canto ali pra dormir. Mas eu sempre fiquei próximo da galera mais velha. E eles sempre falavam assim, pô, esse moleque tá cara de vendedor, meu irmão. Eu tô tentando tomar cerveja, esse cara que tá tentando me vender alguma coisa. E aí você não sabe. Obviamente, na época, faz parte de você criar. O vendedor tem que ter uma característica de persistência ali. Resiliência, exatamente. Persistir, né? Também tem que saber a hora de falar pra não ser chato, pra não criar também. Pô, cara, essa sensibilidade é muito chato. Mas aí, só pra gente encerrar esse negócio da Gávea ali. E aí, o sogro do meu pai, do segundo casamento, era feirante. E meu pai, quando esse senhor queria tirar as férias ou ficava doente, meu pai pegava a banca dele e levava lá. Meu pai tinha emprego dele, meu pai trabalhou em multinacional e tal, como vendedor, né? Mas chegava assim, época de Páscoa, ele enchia a sala dele, cara, de caixa de bombom. Olha. Ele ia pro Mercadão de Madureira, cara, ele enchia, e juro por Deus, e ficava de ar ligado lá, pra não derreter, muito cuidado com tudo. E aí, meu pai era separado da minha mãe, me pegava, não abria a mão de me pegar nos finais de semana que eram dele, né? E aí, ele ia pro sinal, porque ele tinha que vender aqueles bombons e fazia parte da renda anual dele. Aquele valor, com aquela venda, ele trocava de carro. Caraca. Ele comprava celular, na época que era Motorola grandão. Então, assim, e aquilo me fez enxergar, eu falei assim, cara, venda é muito legal, né? E aí eu fui pra venda. Aí eu ia com ele pra Feira da Gávea, que tinha, que agora de domingo, né? Exato. Tem a quinta, tem sexta, a de feirinha mesmo, né? Feira de cenoura, fruta, não sei o quê. Sexta-feira ali na Praça Santos Dumont. E tem até feirinha da Gávea no domingo, de antiguidade, tapete e tal, não sei o quê. Então, ele me levava e... Então, ali, ele já inseriu em mim a sementinha do vendedor, né? Pô, no sinal, época de Páscoa, assim, a gente parava em lugares estratégicos. Hoje a gente vai parar em tal lugar. A gente ia pra frente na época Carrefour, ficava na saída ou na entrada. E que, na verdade, você entrava de um lado, você ia pelo outro. Assim. Aí, quando o pessoal entrava, ele falava, lá dentro tá mais caro. No final eu tava, lá dentro tá mais caro. Porque o vendedor ele não pode ter vergonha. Não tem nenhuma vergonha em vender. Vocês se vendem todos os dias, né? Exatamente. Eu acho que tudo é uma venda, né? E é engraçado que essa perspectiva da venda, eu percebo que não é disseminada em todos os novos empresários, em todos os empreendedores. Eu mesmo, para mim, não foi algo evidente. Até porque meu histórico bem diferente do Matheus, do seu, mas eu sempre fui da criação. Sempre fui ali de imaginar o produto. E depois eu ia começar a pensar na venda. Então, essa minha parceria com o Matheus foi muito importante nesse sentido. De falar, olha, legal, assim, a gente tem um produto para vender aqui, mas se a gente não vender, se a gente não ver o dinheiro entrando no caixa, esse projeto não se sustenta. Então, até você incutir essa cultura ali em todo empresário, em todo empreendedor, é um processo bastante interessante. Acho que nesse sentido, você ter uma pessoa com esse histórico de vendedor te dá te expande bastante a mente. Fala, cara, beleza, então vamos começar a pensar uma estrutura diferente para essa empresa, uma estrutura diferente para esse serviço, uma estrutura diferente para esse produto, que a gente tem que repensar essa dinâmica que a gente está executando atualmente. Eu diria até uma discussão mais filosófica, existe um estigma. O pessoal fala muito, tem muito negativo, muito ruim com vendedor, com a palavra e tal, não sei o quê. Mas também tem um lado bom, assim, você também... Eu não sou tão negativo quando uma parte do mercado acha assim, todo mundo acha que o vendedor é uma coisa muito ruim, é uma coisa feia. Eu não acho que seja tão por aí, mas eu acho que assim, a gente perde mão, assim, no sentido mais amplo do vendedor. Por exemplo, tem o vendedor mais famoso do Rio, eu não tenho a menor dúvida, é o cara do trem.
Assim, é verdade. ele vira meme, enfim, Criativo. ele é criativo, todo mundo brinca, né? O brasileiro nasce com um diploma de marketing, não sei o que e tal. Esse vendedor a gente tem que valorizar, fala que é legal, mas um cara mais estruturado, de uma empresa maior, aí ele fala assim, o cara quer ganhar dinheiro. Assim, no final, acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, você precisa vender para ganhar dinheiro, e que bom, assim, tipo, não é uma coisa ruim, não é feio, não roubar é ruim, Caramba, ganhar dinheiro essa hora aqui, isso. que a gente vai falando, eu vou escrevendo aqui pra eu não perder o fio da minha... Escrever, ganhar dinheiro não é pecado. É isso. Não, pô, Tá longe de ser, né? tá longe de ser. Na prática, assim, dinheiro é um ativo como qualquer outro, ele só facilita a troca das coisas. Então, assim, se você quer um copo pra beber água, você só tem o dinheiro pra dar nesse copo, que é mais fácil que eu trazer um boi pra trocar pelo copo. É isso aí. Assim, um ponto dessa conotação ruim do vendedor, acho que tá um pouco associado a isso, tá? E tem um outro ponto que é do cara que olha também do lado desse vendedor específico, e ele acha que vender, tipo assim, cara, você tem que ter um desenrolo muito bom, o cara que é desenrolado, que fala, que tem sei lá, o get lá, que é uma baita mentira. Tá? Assim, muitos caras assim, um bando de charlatão. E o negócio tem a ver com uma ciência. Assim, da mesma forma que desenvolveu Sem dúvida. tem uma ciência, pô, eu preciso entender a funcionalidade. Né? Por que esse microfone é desse jeito e não é de outro jeito? Cara, veio aqui um designer, veio um engenheiro, veio um monte de gente, falou assim, cara, precisa ter essa característica para falar bem, para não ter ruído, para o braço ser móvel, não sei o que. A vida é a mesma coisa. Eu tenho um cara que é mais old school, cara, tem coisas que eu não vou falar com ele. Cara que é, sei lá, mais digital, é uma outra forma de abordar. No final das contas, também cria-se um mito em cima do vendedor que não tem, assim, não tem muito segredo no negócio. Não tem faculdade para vendedor. Não tem. Mas aí se criou aí um mercado de pessoas profissionais, e alguns até têm sucesso no ramo de venda, mas uns nem têm, simplesmente criaram o perfil, a persona na internet como o coach ou alguém que consegue ensinar você a vender. E eu digo assim, ó, venda é treino. Muito. Acordar e fazer, acordar e fazer, acordar e fazer. Uma hora você tô fazendo naturalmente. Então, até o produto. Às vezes o cara é excelente vendedor. Ele pegou um produto novo para vender, ele trava. Né? Ele trava, porque ele não... Eu trabalhei com um cara que venda, né? O cara falou, ele criou o termo, né? Ele falou assim, tem que criar embocadura. Vai lá, vai criar embocadura, vai lá. Eu falei, que isso, embocadura? E é legal, tem um negócio que eu falo, a frase não é minha, deve ter ouvido de algum lugar, não sei quem falou, mas eu adaptei e falo muito, cara, comercial e política é esporte de contato. Então assim, se você ficar sentado na sala, meu irmão, você vai ter uma dificuldade grande de conseguir. Você tem que saber usar as ferramentas de venda. Estar na sala é uma ferramenta fundamental. Isso aqui que a gente está fazendo é uma ferramenta fundamental. Que a parte da galera old school olha e fala, besteira. E aí, toma na cabeça porque não consegue ver resultado. Exatamente. Da mesma forma que o outro lado também não pode ser. Mas esse é a embocadura que esse cara falou. Eu gosto muito de mais velhos. Eu amo ditados populares. Sou viciado em conhecimentos populares. Cara, é esporte de contato, bicho. Você tem que estar lá, você tem que ouvir o não do cara, com aquela intensidade que a gente fala, não, pra você entender quão perto, quão longe você tá do que você quer chegar. Que nem sempre o não é não. E você precisa aprender com esse não, né? Que eu acho que é também uma dificuldade. Por que foi não? Não. E aí eu acho que tem dois pontos muito interessantes. Eu acho que primeiro tem uma dificuldade da outra parte, tentar te dar uma justificativa plausível para aquele não, sem ser deselegante, sem te diminuir frente àquele teu produto ou serviço. Acontecer. Mas vai acontecer e você vai precisar lidar com isso de é mais comum do que o elegante, viu? Muito mais, pô. Dependendo da quantidade de pessoas, de empresas que você começa a atender, e não pode desanimar. Não pode. Eu acho que uma das felicidades que eu tenho com o Matheus é na hora que a gente recebe um feedback, não, mas com um feedback estruturado. Que a gente fala, olha, agora eu vou conseguir melhorar o produto, o nosso serviço. Agora eu posso entender melhor e posso dar um salto de qualidade. Muito legal. Isso aí. E acho que tem uma segunda dificuldade que eu vejo muito, que é da parte vendedora de entender aquele não, de aceitar aquele não. A gente tem humildade no final do dia e falar, putz, acho que ainda não tá legal, não tô pronto, preciso mudar, preciso evoluir. E é engraçado que no nosso projeto, da Conta Comigo Digital, acho que um dos nossos grandes capítulos foi a parte da venda. Porque a gente está como uma fintech
inovando, trazendo um produto que você não tem mercado, que você não tem histórico. Como é que você vende alguma coisa que não tem mercado? Como é que você cria o mercado? Como é que você chega ali para grandes empresas, que hoje é o nosso caso, e fala, olha, existe uma oportunidade de ganho de eficiência, de redução de custo, mas esse produto você não conhece ainda. Como é que a gente faz isso? E a gente teve um tempo de aprendizado, teve embocadura, a gente precisou ganhar isso. Por exemplo, a gente começou um dos nossos grandes aprendizados, que eu acho que é bastante legal da gente compartilhar, que a gente percebeu que nessa nossa venda B2B, que tem um funil longo, que é um produto inovador, a gente precisava fazer um trabalho pedagógico antes de um trabalho comercial. Teve empresa, aí começam as histórias boas, né? Teve empresa, cara, grande, faturamento bilionário, concessão, que a gente precisou chegar e falar o que era uma startup, o que era uma inovação, o que era um meio de pagar. A empresa de pessoas, né? Eu brinco assim, ó, que eu sou o cara que eu não uso muito termo em inglês, até brinco com um cara que trabalha em comum comigo e com ele, né? É um prestador de serviço fantástico, e que tem esse hábito de falar tudo em inglês, até porque ele fala muito inglês, porque acho que ele morou fora. Morou. E aí, na primeira reunião que eu fiz com ele, cheio de termos em inglês, eu falei assim, ei, para. Para. O que foi? Eu falei assim, não fala esses termos em inglês comigo, porque, cara, eu vou viajar no meio da conversa, não vou me conectar contigo. Tá distanciando ali na hora da venda. Daí, tá, entendi. E a partir daí, a minha comunicação com ele fluiu de uma forma maravilhosa, entendeu? Mas assim, eu entendo o que você está dizendo, mas eu acho que empresas são feitas de pessoas, e às vezes as pessoas é que não estão preparadas. Mas a empresa, quando você olha ali a estrutura da empresa, se você estivesse falando, dependendo com um cara até abaixo, mas é um estagiário mais ligado nesse mundo que a gente está falando de startup, ele ia saber muito mais do que o cara. A gente viu isso na prática. A gente fazia reunião com o diretor que, de fato, não fazia ideia do que a gente estava fazendo, qual era o processo de construção que a gente estava fazendo. Achar a pessoa certa para vender é também um dos grandes desafios. Tem uma coisa que o Vinícius fala muito, vai ficar orgulhoso agora do da parte de comunicação, são os signos de comunicação e em que contexto estão inseridos. Por exemplo, uma mesma palavra que você vai usar, só vai depois, ele é um cara que estudou filosofia da linguagem, então assim, tem uma bagagem teórica nisso muito grande. Assim, a palavra que você usa no contexto que você usa, no ambiente que você está, cara, vai fazer uma diferença gigantesca. Mesma palavra. E é muito engraçado, porque eu vejo isso na prática, por exemplo, nas feiras. Então, cara, assim, eu sou um cara que eu já gosto muito de gente, de trocar ideia, de conversar, então acaba facilitando um pouco esse esporte de contato que eu falei. Mas é bizarro, quando a gente vai numa feira, por exemplo, a gente estava semana passada na Febrabantec, a convite de alguns bancos parceiros nossos. Cara, a gente vai fazer uma conversa, é diferente, a palavra que você usa, às vezes até o trejeito como você reage a uma pergunta, clima do ambiente, ele é um. Quando você vai numa feira de energia, é outro. Muito diferente. O vendedor tem que ser camaleão, ele tem que se mutar ali. E é legal, cara, no detalhe você vai vendo as coisas, né? A de saneamento, eu sempre brinco muito com ele, né? Como eu já tenho um background maior em saneamento, mesmo dentro do saneamento, que é o setor mais complexo das áreas que a gente mexe hoje, a nível de persona, de estrutura de empresa e tudo mais. E é muito legal que você vai conversando com cada um desses tipos e eles são muito diferentes entre si, mesmo dentro do próprio setor. Assim, é completamente diferente. Sim, você pegar um município, eu posso muito isso, para conversar com um cara de um saneamento municipal, conversar com um cara de uma empresa estadual, pública e estadual. Dois são empresas públicas. E de um cara de uma empresa de capital misto ou uma empresa de capital privado, diferente. Tem muita semelhança, óbvio, mas tem umas diferenças que são mais sutis. Você fala assim, cara, mas é o mesmo setor ainda, é o mesmo executivo. Mas o contexto muda. Exato. Eu acho que tem um exemplo nosso que é bem peculiar e demonstra isso que o Matheus traz. Por exemplo, quando a gente... Bom, na Conta Comigo Digital, a gente é uma fintech de infraestrutura que conecta as utilities aos bancos para entrega do boleto das concessionárias, tá? Então a gente trabalha fundamentalmente com água, luz, gás, telefonia e os entes federativos, com os impostos. A gente faz a conexão direta nos sistemas de billing dessas empresas, desses entes,
e na outra parte a gente conecta aos bancos, para que você passe a receber o seu boleto de luz, por exemplo, dentro da sua conta bancária, onde você já tem o dinheiro, já tem o relacionamento, você já conhece aquele banco prestador. Beleza. Quando a gente foi começar a conversar com as primeiras utilities, a gente foi, obviamente, é um produto a nível Brasil, então a gente vai em todas as utilities do Brasil. Quando a gente começava a chegar na utility, a gente começava também a ver o primeiro problema na venda e o primeiro problema de comunicação. E eu acho que é aí que pode ser uma dica interessante da gente compartilhar com o público ouvinte. A gente começou a perceber que qual era o produto que a gente estava se referindo? Boleto. Só que a gente estava a nível Brasil. E a gente começou a perceber que diferentes regiões do Brasil entendem boleto de diferentes formas. Então, tanto o cara não associava direito a um boleto com código de barras, com um documento, ele falava mais conta, o outro falava mais conta de consumo, o outro falava boleto de arrecadação. E você começava a chegar nas empresas, nas utilities, para essas primeiras conversas, e a gente sentia que aquela primeira mensagem não estava chegando. Peraí, o cara está demorando, de repente, 40 minutos para entender que eu mexo com boleto, a gente faz uma apresentação, obviamente, estruturada, a gente sempre foi muito bom em fazer o dever de casa. Então a gente falou, putz, tem alguma coisa. E ali o processo da conversa, da sensibilidade do vendedor, de tentar entender, putz, tá um descompasso na comunicação aqui. Ah, não, peraí. O boleto para ele é isso, isso e isso. É uma conta de consumo. E aí a gente teve, com o tempo, o aprendizado de começar a identificar no nosso CRM mesmo. Eu falo, cara, olha, vamos destacar que para essa empresa aqui, para essa utility de saneamento, eles entendem, a gente não vai falar boleto. É um glossário por empresa. E isso para isso é muito interessante. Vocês usam o CRM para fazer esse tipo de... Tudo bem, né? Assim, a minha vida é dentro do CRM. Demoramos, tá? Demoramos, mas quando começamos, assim... Hoje a estrutura da empresa sem CRM, vocês não se imaginam mais. Não é possível. Não sei como, né? Uma vez que você organiza a tua empresa, cria o CRM específico para o teu negócio. Que eu digo isso. Se você vai fazer um CRM, você pode comprar um pronto? Beleza, pode comprar um pronto. Mas a experiência de você criar o seu próprio CRM para o seu negócio, cara, cada negócio é único em detalhes. Exatamente. Entende? A construção é mais importante até do que o resultado final. Exatamente. O CRM de qualquer empresa é essencial. Se você não tem CRM, olha, tá perdendo tempo. Exatamente. Compre um pronto ou faça o seu. Tem diversos aí, Bitrix, Pipedrive, RD Station, tem muito aí. Excel, o próprio Excel. Perfeito, né? Cara, tem um cara que eu sou muito fã, a gente chamou participa do lead algumas vezes, ele fala o seguinte, cara, a boa tecnologia, ela ganha por um motivo simples, é porque ela é muito melhor do que você fazia anteriormente. É muito simples, a gente tem muita dificuldade de entender o simples. Né? Assim, a gente fala assim, mas é só isso. Assim, é por isso que as pessoas fazem. Que é só isso. Então, e aí, enfim, aí tem toda uma discussão que vai em cima disso, mas o ponto é, o que você faz hoje é muito bom, tá dando resultado, maravilha. Mas, assim, dá pra ficar melhor sem nenhum bom esforço. Os negócios são tudo em nuvem hoje em dia, meio que já pré-pronto ali, super modular. Vai ficar muito melhor, assim, e depois que você começar a usar, ele é tão melhor do que o anterior, você vai se pegar e falar assim, caraca, eu fazia aquilo, que loucura, bicho. Isso aí. E uma coisa que eu tenho percebido nessa jornada empreendedora é que esses ganhos de eficiência, esses momentos são os momentos de ganhos de eficiência. Literalmente. Em que você começa dentro da empresa a fazer aquela atividade, aquele processo mais rápido, com menor custo, utilizando, de repente, uma ferramenta, ou não utilizando aquela ferramenta. Então, você dá uns saltos, são perceptíveis. À primeira vista, nem sempre. Mas depois você fala, putz, estamos mais rápido, estamos mais qualidade. Mas hoje, o cara que é empresário, empreendedor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O cara tem uma loja de celular, tá? Ele está preocupado em abrir a loja de manhã, cuidar do funcionário, fazer o estoque, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, venda, fechar a loja, ir embora para casa, faturamento, pagar imposto. Essa preocupação é muito grande. Então, às vezes o cara, ele não para desenhar o CRM dele, para desenhar os processos dele, e o que isso é um trabalho também exaustivo. Muito. E requer muito empenho, sabe? Você tem que se empenhar. E você deixa de fazer o teu negócio que é prioritário para sentar e fazer. Aí os caras falam, vão, sabe, negligenciando. Sabe? Não... Cara, não tem uma... Meu pai passou uma lição uma vez, que assim, eu uso isso como exemplo para tudo quando a gente fala de produtividade.
e esse exemplo é bom, principalmente para você que sabe muito de carro, tem oficina. Cara, se você pegar um mecânico americano, bom, mercado americano tem milhares de números, fala que ele é 5 vezes mais produtivo que o nosso, a gente fala 10, não importa. O fato é que ele é muito mais produtivo, não vou entrar aqui em 5, 6 ou 10. Bom, ele é muito mais produtivo. E aí, meu pai gostava sempre de dar o exemplo seguinte, cara, olha um mecânico no Brasil e olha um mecânico nos Estados Unidos. Grande diferença é que um sabe mais de carro que o outro. Então, ou se sabe marginalmente melhor, a relevância não tem. Agora, repara quanto tempo um cara demora para desaparafusar, para trocar um pneu. Aqui, quando a chave tá dura, o que você faz? Você mete um cano de PVC, estica a alavanca dela e pula em cima. Rabo de força. Né? Nos Estados Unidos, não. O cara tem uma pistolinha. Ele, sei lá, se aqui demora para trocar um pneu 5 minutos, nos Estados Unidos, demora 1 minuto. Só que quando você bota isso em escala, esse cara ganha muito mais dinheiro. Claro. Ele é muito mais produtivo. E é legal, porque tem muito programa, né? Chove Channel, esses caras todos, não sei o quê. Tem esses programas de mecânica. Beleza, que lá é o supra-sumo da mecânica, que mostra. Tudo bem, é verdade. Mas se você for numa oficina mecânica americana, a velocidade com que a tecnologia de ponta chega é muito mais rápida. E o cara adere, porque ele sabe que é melhor para ele. Aqui, esses lapsos temporais, eles são muito longos, né? Como o mercado nosso não é assim, e é o mais desenvolvido do mundo, e aí é um orgulho do Brasil falar assim, a gente tem o mercado financeiro mais tecnológico do mundo. Mais que o americano, mais que a Europa inteira, então aí nem se fala, dá até pena se comparar com a Europa. Parece que os caras estão a 500 do Pix. Só o Brasil tem, né? O Pix, a qualidade que o Pix é. Assim, esses caras, eles aderem à tecnologia muito mais rápido que qualquer outro mercado financeiro do mundo. Você vê a diferença do nosso mercado financeiro a nível de tecnologia para os outros mercados. Assim, são exemplos muito bobos que você vê a diferença que o nosso faz. Sempre ganhos ali, pequenininhos, na soma e na escala, esse negócio fica gigantesco. Só pra gente não deixar escapar. Aqui a gente não usa rabo de força não, cara. Boa. É tudo na pistola também. Bateria. Então, assim, mas você tem razão, cara. Assim, a tecnologia ajuda na produtividade, como assim. Todo mundo que para e faz esse exercício extra de não só ter fazer a rotina do negócio, mas despende ali energia extra para montar o processo. Que quando você monta o processo, você enxerga ele e fala assim, se eu mudar aqui, de repente tem resultado ali, né? E o CRM ajuda nisso, porque você vai fazer o CRM específico para o teu negócio. Então, eu sou, assim, tá abrindo um negócio? CRM, cara. Primeira coisa, faz junto, logo que você tá... Já nasce com ele. Já nasce com ele. Cara, com o tempo, você vai mudando ele e tal. Eu fiz o contrário. Eu fiz a empresa, deixei, no final das contas, tinha gente pra caramba, ali, cliente pra caramba, e não tinha um CRM, não tinha um sistema de gestão, assim, que eu pudesse enxergar de longe, falar assim, tá vendendo aqui, eu já entendi aqui que eu tô fazendo com as minhas campanhas e tudo mais, e aí funcionou. Agora, vamos... Eu tenho uma dificuldade, mas assim, eu gosto de explicar as coisas de uma forma que fique muito fácil de entender. Conta comigo, eu já entendi, eu já conheço o negócio antes, mas eu acho que ajuda muito quando a gente desburocratiza a informação, assim, traz ela para o mundo real e fala assim, Lucas, conta comigo, faz isso aqui, eu pego essa empresa, pego o boleto dela, boto dentro do teu banco, me explica exatamente como é que é de uma forma fácil. Você consegue? Consigo. Eu vou fazer um bom vendedor, ele não ia deixar. Eu vou fazer do meu jeito popular. Quando eu explico. Cara, a primeira analogia que eu faço, que as pessoas já... A primeira coisa é falar o que ela não é, tá? Que é importante. Sempre se fala de startup, as pessoas acham que é aplicativo. A Contamina, ela não é um aplicativo. Não é um aplicativo. Você na ponta, como consumidor, nunca vai ver que a gente existe. Tá. O que a gente é? Por que a gente escolheu a palavra infraestrutura? Que infraestrutura é atividade meio. O que significa meio? É que eu estou entre dois caras. Então pensa quando eu estou comigo como se fosse uma ponte ou um túnel. Não tinha um túnel, tá? Uma ponte. Eu conecto o ponto A ao ponto B. Então na prática, o que eu vou fazer? Ponto A é onde nasce a sua conta. A gente está aqui no Rio, então sei lá, na Light,
Natos, Águas do Rio, ou Rio Mais, ou Iguá, dependendo de onde você está, IPTU da prefeitura, por aí vai. Então, essas contas nascem no ponto A. Mas elas precisam chegar no ponto B, que é onde? No consumidor. E o melhor lugar para chegar é no banco, né? Não que ficar catando spam no e-mail, pelo amor de Deus, né? Ninguém merece. 2024. Sem contar coisa de fraude, viu isso? Fraude, não. E aí, por isso a analogia do túnel é legal. Então, eu pego do ponto A e levo para o ponto B. Olha que o ponto B, a palma da sua mão, que é o seu banco. Então, isso é a conta comigo. É uma infraestrutura que conecta dois pontos. Tá? Por que a analogia do túnel fica interessante? É porque o túnel é só aberto em duas pontas. Certo? Na ponta de origem e na ponta de destino. Todo o resto ele é protegido. Então, te protege de fraude no meio do caminho. E aí você vai perguntar, pô, e nas pontas, você não faz nada? Faço. Tá. Posso estar muito errado, mas vocês são quase como um validador de que, olha, essa conta saiu de fato do teu credor e... credor, eu estou entregando de fato pro cara lá, ó, ele não pode dizer que não recebeu, porque eu estou entregando dentro da conta dele. É uma excelente percepção. Perfeito. A gente é visto muito como um canal também de entrega, tá? E o canal mais eficiente. Por que é mais eficiente? Porque você está entregando onde o consumidor tem dinheiro. Você não entrega no e-mail. E-mail é um meio de comunicação. E-mail você é abarrotado na sua caixa de entrada pelos spams. Aquilo se perde no meio da dinâmica do dia a dia. E uma das grandes certezas que a gente tem na vida, principalmente a vida urbana, é que a gente vai pagar boleto. Então, A vida toda. como é que a gente... A vida toda. Como é que a gente facilita a vida toda essa tua gestão dessas contas a pagar? Putz, vamos botar dentro do banco. E aí que a gente entra com muita força, tanto comunicando com as utilities, quanto com os bancos para o boleto chegar ali na ponta, na palma da mão do consumidor final. Então é esse trabalho de conexão, de hub, de canal, é ir uma a uma, é ir nas utilities aqui do Rio de Janeiro, ir nas utilities do Nordeste, ir nas utilities do Sul, conectar diretamente nesses sistemas, e aí a conexão é um mundo diferente, a integração de sistemas diferentes, toda vez é personalizada, a gente já tem um know-how de como acelerar essas integrações, mas cada cliente é um cliente. Entendi. Na ponta do banco, a gente também fornece uma infraestrutura para o banco plugar o sistema dele ao nosso. E aí a gente consegue fazer o percurso total do boleto, do dado do boleto. Então, desde a geração lá na utility, da conta de luz, por exemplo, faz a medição de quantos quilowatts-hora você consumiu, a utility gera esse boleto, esse documento com todas as informações de consumo, de cobrança, ele passa para a nossa infraestrutura, a gente identifica onde o Matheus, por exemplo, tem conta bancária, e aí o banco consome esse dado para apresentar ao Matheus na ponta, seja no aplicativo ou nas diversas plataformas. Aí, mas o Matheus, por exemplo, ele precisa autorizar o banco a fazer essa operação. Boa. Uma vez ou sempre? Português é um sapo ficar autorizando. Não, com certeza. Então, Aí a gente tem boas notícias. exatamente. Porque vamos lá, assim, não basta a gente ter esse trabalho todo se a sua experiência na ponta for uma porcaria, tá? Então, o que é importante destacar? Experiência em si, cada banco vai ter a sua, tá? Por quê? Porque eles têm diversos perfis de clientes diferentes que eles vão atender da melhor forma. Lembra, nem todo cliente é o Lucas. Cada pessoa vai ter um jeito. E eles vão adequar esse jeito para um universo de pessoas. Mas o que é mais importante? Que é, em uníssono, esses caras entendem que isso é um serviço básico da conta. Tal qual o Pix hoje é um serviço obrigatório, mas ele entende como um serviço básico, sem ter Pix, como tem outros serviços de conta, o nosso vai ser mais um desses serviços, onde você aprova ele uma vez e para sempre você vai ter serviço até que você chegue e fale, não quero mais ter serviço. Tá. E o que é mais legal é que não necessariamente, a depender do banco agora, você não precisa às vezes nem dar um checkbox. Às vezes está no termo de uso da sua conta. Na abertura dela, você já autoriza essa funcionalidade. Então, não vou falar nomes de banco aqui, obviamente, mas digamos que você tem o banco XPTO, o banco XPTO, ele já botou na sua conta. Então, você acabou de abrir sua conta, você acabou de botar, sei lá, um dinheiro, e ele avisa, Lucas, fique esperto, sério, primeiro, daqui a 2 dias, o boleto da Light vai vencer, né? Imagina que tem banco parceiro nosso que já nos vê dentro desse pacote de serviços essenciais. Então, imagina você abrir uma conta e não ter Pix. Hoje, isso é completamente inimaginável. Cara, vocês têm noção do quanto acontece de seguro negado
risco negado em função de não pagamento por esquecimento. São 7 anos ouvindo essas histórias. Seguro, que é assim, que a luz, vamos dizer assim, ó, a luz, pô, eu não paguei, cortaram minha luz, cara. É um prejuízo danado, é um transtorno, pedir para ligar e tudo mais. O condomínio eu não paguei. Pô, mas tem uns jurinhos ali, né? Enfim, dependendo do condomínio, o síndico te olha de cara feia, né? Ali e tal. Mas seguro, em geral, eu tô passando por um problema hoje, né? Então, toda semana tem. Pô, não paguei, Lucas, tentei usar meu plano de saúde aqui e deu negado. Peraí. Mas eu não paguei o de maio, eu já paguei junho, julho. Cara, por que tu não pagou? Pô, tu paguei errado. Paguei 2 vezes de junho. Não é que o cara seja mal pagador, mas Não. olha o problema. Aí a filha do cara precisou de atendimento médico, chegou lá no hospital, não, tá suspenso teu plano. Então, vocês fazem essa conexão com o seguro? Se não fazem, já pensaram? Tem essa... E assim, isso é o maior gancho que tem pra mim. Porque, principalmente plano de saúde. Plano de saúde. Seguros em geral, né? Porque seguro é um negócio assim, que, pô, tem que estar sempre certinho. Tem que estar seguro. Aí tá seguro. Fazendo um adendo muito rápido, já passo pro Matheus. Nos 2 primeiros anos desse projeto, a gente ainda não tinha esse recorte de focar nas empresas de infraestrutura. Então, basicamente, eu estava olhando todo mundo que emitia boleto. E teve 2 setores que eu olhei primeiro, com muito carinho. O primeiro foi o setor de gestão de condomínios, das empresas que fazem toda a gestão dos condomínios, que no Rio de Janeiro, especialmente, você tem empresas bem relevantes nesse setor. E o segundo foi o setor de seguro, né? Justamente porque eu percebia tanta volumetria, que era interessante os boletos. Então, a época ainda era mais intenso o boleto, você tinha menos opções de pagamento, né? O pagamento no cartão de crédito não era algo comum, até porque sempre foi um ticket médio mais alto comparado ao setor que a gente olha hoje. Então foram os 2 primeiros setores que eu falei, putz, isso aqui é interessante. Não foi para frente os setores, foi muito difícil naquele início, mas de fato o que você traz a gente ouve há muitos anos. Os inadimplentes por esquecimento, eles são inclusive subdimensionados por todos os stakeholders que a gente trabalha, né, no nosso projeto. Vou tentar não complicar muito no assunto, mas assim, esse boleto seu específico, ele é um boleto um pouco diferente desse boleto que a gente trabalha, tá? E aí, até um dos grandes frentes, a gente falou muito de comunicação, a gente acabou não contando essa história. Qual é a grande sacada do nosso projeto, tá? É que a gente entendeu que a definição da palavra boleto é diferente de pessoa para pessoa. Só que mais importante que isso, ela é diferente na definição do mercado financeiro. Então, o boleto de seguro, ele é o que o mercado financeiro entende de fato como boleto. Tá? Ele é oficialmente um boleto. Sim. Ele é um produto que está num lugarzinho que a gente chama... É um sistema da Siloc, que fica na CIP, que é atualmente Núclea, o nome. Tá? Só que o boleto da concessionária, que você chama de boleto, todo mundo chama a conta de luz de boleto, ele, a rigor, para o mercado financeiro, ele é um documento chamado convênio de arrecadação ou título de convênio. Ele não é um boleto. Apesar de ele ter um código de barras, se você reparar bem, ele tem campos diferentes. Um tem 47 campos, outro tem 48 campos, a formatação é diferente, o protocolo financeiro é diferente. Aí é tecniquez que não precisa entrar agora. Mas o que é importante é que a palavra boleto, que a gente fala, o cara só vira homem quando começa a pagar boleto. Você só sabe que é vida difícil quando você começa a pagar boleto. Ai, meu Deus, tem mais boleto para pagar. O boleto no Brasil, ele é uma coisa muito maior do que um documento financeiro. O boleto no Brasil, ele já tomou uma conotação popular de um documento de cobrança que te dá alguma responsabilidade. Quando a gente entendeu que existem vários tipos de documentos de cobrança, a gente começou a ver os que estão centralizados e os que não estão centralizados. Então o boleto de seguro está centralizado. E aí, nossa leitura, tá? É que o DDA, que é onde está centralizado, está no seu banco, é uma excelente ideia, uma péssima execução. Concordo. Tá? E por que eu falo uma péssima execução sem muito medo de errar? Porque as pessoas não usam. As pessoas sequer conhecem, e a gente fez estudo disso, tá? E do percentual que diz que conhece, eles confundem com débito automático. Não tem nada a ver com um débito direto autorizado. Então, na pivotagem que a gente fez, a gente começou a falar o seguinte, cara, vamos redesenhar o DDA, primeiro, com as informações que ele não tem. E segundo, corrigindo do que ele tem lá, uma experiência melhor.
E aí a conta comigo, no final das contas, é um redesenho. O Marco, nosso outro sócio, gosta de falar que o DDA 5.0, ele é o 4.0. A gente foi direto pro 5.0, tá? Então, esse boleto de seguro, ele já tá lá no DDA, mas a experiência é muito ruim. E assim, a gente passa por isso lá, e muitas vezes as pessoas me ligam assustadas. Lucas, eu não te dei autorização para você colocar. Principalmente, assim, quando a gente fala de empresas menores, às vezes você pega uma empresa pequenininha, né? Eu atendo todos os universos, desde uma empresa muito grande até uma empresa bem pequena. E aí, o cara, apareceu na minha conta lá, pô, como é que é isso? Como é que você entrou na minha conta? Eu falei, não entrei na tua conta, cara. Deve ter DDA autorizado na tua conta já, cadastrado lá. Exatamente. E aí você tem que falar com o teu gerente no banco, se você não quer ter esse tipo de coisa, você tem que chegar e avisar para ele que você não quer ter DDA lá. Mas é bem isso aí. As pessoas não são educadas. O banco simplesmente jogou lá, e aí o cara, o dinheiro, olha assim, ué, por que tá com isso aqui cobrando? Eu não dei autorização pra ninguém entrar. Estão entrando na minha conta. Eu faço disclaimer aqui aos nossos queridos clientes, né? A Febraban, a figura dela, obviamente, totalmente associada à CIP, agora à Nucra. Ela tentou, dentro desses quase 15 anos de existência do DDA, ela tentou fazer movimentos na ponta junto ao consumidor final para tentar conscientizar. Não teve efeito, né? E por isso até, enfim, as investidas cessaram durante muito tempo. Até hoje, ele é um sistema que ainda dá uma sambada, digamos assim. Porque é justamente isso. Imagina você, Lucas, né? Você está cobrando todos os teus clientes, a capacidade de você gerar um boleto de cobrança dentro do teu sistema, que você usa normalmente dentro da empresa, e ele aparecer para o teu cliente só botando o CPF dele no banco que ele tiver. Se você... é uma ótima ideia. A gente olhou aquilo, a gente falou, putz, mas só tem para condomínio, só tem para seguro, só tem para o boleto da universidade, não tem para o boleto de água, luz, gás, telefonia e os impostos, que são os boletos mais importantes. Que são boletos extremamente importantes. Isso também foi outro dado interessante. A gente começou a ver que tem uma preponderância dentro dos boletos na renda dos consumidores, né? Então, como ele prioriza, eu vou priorizar mais a água do que a telefonia. Putz, se eu ficar inadimplente na telefonia, como é que eu faço? Eu vou para outra telefonia? Pô, mas se eu ficar inadimplente na luz? Pô, corta minha luz, não tem como eu ir para outro distribuidor ainda, né? Mas, enfim, essas dinâmicas que a gente percebeu que é justamente isso. Vamos fazer um análogo. Entendi. E aí, vocês, então, hoje, prioritariamente, atuam em fazer essa conexão com essas empresas de fornecimento de serviços, né? E entregar lá na ponta. Realmente, assim, eu trabalhei durante um tempo dentro de agência bancária, né? E eu via que isso foi em 2014, talvez 2015, um pouco mais à frente. Não, acho que mais. As pessoas já tinham um conflito entre, por exemplo, eu não vou saber se foi foi a Equalite e o Bradesco, tá? Vou dar nome mesmo, porque não tem problema. E aí, as pessoas chegavam lá e falavam assim, não, boletos do Bradesco a gente não aceita pagamento. Não, mas se eu quiser cadastrar, não, também não dá para cadastrar. E isso aí, vocês acabam com isso? Porque, de fato, cara, eu tô dando uma autorização prévia para a conta aí debitar da minha conta, fazer o lançamento para débito na minha conta, né? E, em contrapartida, você tá tirando aquela necessidade da Light, sentar lá com o Bradesco e falar assim, e aí, Bradesco, aceita pagar minhas contas? Aceita... Então, lembra que eu dei o exemplo do nosso mercado financeiro ser super desenvolvido? Um desses players que são super desenvolvidos é a Conta Comigo. Por quê? Porque o Banco Central ele teve um trabalho brilhante no desenvolvimento do Pix. E o Pix é o cara que resolve isso. Só que qual é o gargalo do Pix? O gargalo mesmo do boleto. O boleto tem problema para chegar, ele chega com muito atrito, às vezes ele não é confiável. Isso é complicado. Então, o Banco Central fez um trabalho magnífico e ele precisa de um parceiro tão tecnológico quanto, com a mesma visão de mercado, para resolver o problema da distribuição do boleto. Eu brigo às vezes, a gente é o Jaiminho carteiro digital. Então assim, beleza, eu tenho o boleto, o Pix agora dentro do boleto, nesse boleto, palavra conceitual, mas ele não está chegando na ponta, as pessoas não estão pagando. Então, o que adianta um Pix se as pessoas não pagam? Aí entra a Conta Comigo e faz o quê? Te entrega na conta bancária o Pix para você pagar. Só que o que é o Pix para você pagar?
não é o Pix para você ficar lendo aquele quadrado cheio de troço preto e branco lá, que é bizarro para a maior parte da população. Isso é um troço bizarro. A gente tem uma frase muito emblemática que a gente fala. A gente lida muito com o Brasil com Z e o Brasil com S. Né? Então, ali, o Leblon Faria Lima, é o Brasil com Z. Quando a gente vai para os interiores do país, às vezes, mesmo dentro das capitais, o Brasil conhece. Então, a realidade não é um cara que paga débito automático. Esse cara não é a realidade do Brasil. A realidade, mais ou menos, 3 a 10%, a depender do tipo de serviço. A depender do serviço, sim. De débito automático. Todo o resto dos caras, todo mundo no Brasil conhece, tá? Então, assim, eu preciso entregar para aquele cara, para ele pegar no Pix de forma mais fácil. Pô, o que é mais fácil do que você abrir o app do seu banco, selecionar a conta da Águas do Rio, coisa que, inclusive, a gente pode falar assim, no problema, é um grande parceiro nosso, a Egea, é um grupo com a visão de desenvolvimento tecnológico, de prestação, de boa prestação de serviço para o seu cliente, e ela aderiu ao serviço porque ela entende que, pô, eu vou abrir o meu banco, vou selecionar a conta da Águas do Rio, vou apertar um botãozinho verde escrito pagar, e pronto, acabou mesmo. Meu fluxo de trabalho é esse. Experiência de pagamento que vai durar 7 segundos, vai tirar N fricções históricas. Isso que eu ia falar agora. Eu, por exemplo, aqui, esse imóvel aqui que a gente tá, eu nunca tive experiência de ter que pagar Águas do Rio. Porque eu morei em condomínio. Então eu pagava o condomínio, a água vem dentro do condomínio, né? Uhum. Então eu pagava o condomínio, tava ali tudo beleza, né? Agora eu tenho que pagar a água daqui, né? Perfeito. E fricção, porque eu tenho que acessar o site da Água do Rio, que muda Exato. toda hora tem que mudar, talvez por desenvolvimento da empresa. Eu sei que é uma empresa razoavelmente nova, né? Uhum. Então muda, aí entro lá. Lembrar minha senha. Puta, lembra minha senha. Você olha no e-mail, bote os 3 dígitos de CPF, os 4, aí o outro pede número de instalação, taxa do cliente. É uma loucura. Isso aí, exatamente isso. Então, acho que é uma solução muito boa. Mas aí, deixa eu só entender isso aqui. Você não vende esse serviço, então, para mim, Lucas, que Não. Você vende lá para Águas do Rio, né? E para o banco. Mas ir para o banco. E aí, o cliente, como é que ele fica sabendo que existe essa possibilidade? Boa, ótima pergunta. É todo um trabalho do próprio banco com a sua base de clientes, tá? Então, o banco, ele é a parte interessada, obviamente, junto à utility, mas ele, como tem a ponta de entrega, a ponta de contato da entrega do boleto com você, ele também está querendo te fornecer uma melhor experiência de pagamento. Uhum. Bom, N possibilidades que a gente também entrega para o banco quando ele oferece essa funcionalidade dentro das plataformas dele, seja o app, seja a agência, seja o ATM. Então imagina que, bom, eu vou ter uma primeira entrega de valor para o meu consumidor, vou tirar essas fricções, vou facilitar a vida dele, o boleto de luz dele está ali dentro, eu aviso ele, olha, seu boleto da Light chegou, Lucas, está aqui disponível para pagamento. Poxa, você não tem dinheiro, Lucas, para pagar os R$150 do boleto? Bom, mas você tem R$150 de limite no cartão de crédito. Você não quer pagar, não ficar inadimplente, você vai ganhar 30 dias para pagar aquela fatura do cartão de crédito. Então, o legal desse nosso produto também, junto a esses dois setores parceiros, é que também com a inovação abre-se novos meios, novas possibilidades ali do próprio banco fazer um cross-sell, da própria utility ganhar eficiência, reduzir custos. Então, a gente vai percebendo também que esse interesse do banco junto ao cliente final dele não é só, digamos, uma pura e simples entrega de valor. Abre-se também a oportunidade de fazer novos negócios com a sua própria base. A gente já falou disso uma vez e eu vou insistir nisso. Eu sei que tem a lei de LGPD, você tem uma série de coisas ali dentro, mas eu acho que dentro desse fluxo que vocês têm de informação, indo de um lado para o outro... Essa discussão talvez seja uma das melhores, nós gostamos. Cara, eu digo assim, ó, eu como bravar, né, da empresa, eu tenho total interesse em comprar, por exemplo, não é o CPF em si. Olha, Lucas, eu sei que 15% no Rio de Janeiro, na região X, é interessada ou paga conta de luz de R$500. Esse tipo de dado faz diferença, uma diferença muito grande para quem está no nível de gestão que a gente já está. Né? Vocês pretendem um dia ter um braço da Conta Comigo fazendo isso? Porque assim, novamente, a gente não está vendendo... Lucas, o João da Silva, esse cara aí, ó, você pode falar com ele, não é isso. É um percentual
de pessoas entre 30 e 40 anos na região X, ó, consome nesse nível. Lucas, ó, eu eu analisei com os meus dados que empresas na região X pagam mais plano de saúde do que na região Y. Esse tipo de dado, vocês têm essa... Vou ser super direto, tá? Isso tá no roadmap de longo prazo. Muito também por demanda das próprias concessionárias, tá? Elas muitas vezes, e aí de novo, tá? E aí não é muito longe de ser incompetência delas. As pessoas têm que entender que um distribuidor de água, a função dele é distribuir água, né? E ele tem que ser o melhor naquilo que ele faz. Um distribuidor de energia, o mesmo, e por aí vai. Então, muitas das vezes, os caras precisam focar na atividade fim deles e eles contam com parceiros tecnológicos, como a Conta Comigo, para desenvolver esses produtos que eles têm a demanda, mas não é o core business deles, tá? Então, a gente já tem demanda desses caras para fazer esses produtos. Um ponto legal que você falou quando a gente fala de dado, sempre vem a questão da LGPD, tá? Que é super importante, mas o que a gente vê um pouco hoje de LGPD é que tem muito medo, é um medo genuíno, tá? Tem muita insegurança jurídica quando você fala de LGPD, isso é verdade. Mas entre o medo e o real, cara, tem um gap muito grande, tá? O que não estou dizendo é que você pode fazer tudo e qualquer coisa, é óbvio que não. Existe um regramento básico ali que você sabe que você pode e que você não pode fazer. Mais importante do que você pode e você não pode é como você pode fazer, que é fundamental também. Eu não posso fazer uma coisa legal de qualquer jeito. Tá? Tudo isso a gente está muito confortável. A gente tem 2 grandes escritórios, na verdade. Hoje, um escritório fixo nosso, um grande parceiro nosso, historicamente tem sido um grande parceiro nosso, que é o Batista Luz. E a gente pontualmente também trabalha junto com outro grande escritório. Enfim, em algumas demandas um pouco mais elaboradas. Bom, de LGPD é meio que isso, tá? A gente tem todas as bases legais, que é um nome técnico lá que a lei diz, para poder tanto fazer essa distribuição de dados, essa bem trivial do ponto de vista de LGPD, tá? A base legal é muito clara, e mesmo para os outros produtos. Como você está falando de proteção ao crédito, de execução de contrato, de consentimento, você tem bases legais para fazer isso, tá? E dessas bases legais, você tem como você pode fazer, o que você não pode fazer. Então, eu diria que criou-se um tabu muito grande, justificado, na minha opinião, pelo menos. Acho que aí já vai um debate interessante, mas talvez para outro momento, é mais polêmico. Mas fato é que a gente tem a lei, a gente tem que cumprir ela, a gente sabe o que fazer, as bases legais são claras, pelo menos do nosso ponto de vista, e a gente não faz isso ainda por um motivo muito simples. Assim, startup precisa ter muito foco, né? Tem que ter muito foco. Muito foco. Não. Então a gente vai montar infraestrutura. O legal de ser uma empresa de infraestrutura é que você constrói coisa em cima dessa infraestrutura. É o exemplo que o Vini estava dando, né? Vou dar um exemplo mais banal aqui para facilitar para quem não é do setor. Pensa uma estrada ganha dinheiro com pedágio. Tá? Mas ela começou a botar outdoor, então ela ganha espaço também de mercado imobiliário, né? Real estate, que chama, para alugar espaço. Aí ele consegue fazer outros serviços. Então, assim, você vê hoje, né? Assim, a Sempará foi comprada por uma dessas empresas. Então o cara está entrando no mercado financeiro. O cara é uma infraestrutura, ele é uma estrada. A rigor ele teria uma linha de receita muito clara, mas ele cresce a partir disso. Nossa tese é a mesma, tá? Então a LGPD a gente entende que é menos polêmico do que deveria ser. A gente está muito bem respaldado de fazer um trabalho muito longo, mas muito longo mesmo, para ter essa segurança. E esse produto não existe ainda, não vai ser exatamente esse formato que você está falando, vai ser um produto parecido ali, mas é um pouco mais longo prazo, que a gente precisa de muito foco. Assim, o trabalho para se fazer é muito grande ainda. A gente começou falando um pouco sobre a questão das vendas, a gente citou o nosso trabalho pedagógico, acabou caindo no nosso colo, por exemplo, dado esses fantasmas que a gente vê da LGPD, da questão da privacidade, dos dados, caiu no nosso colo fazer um trabalho pedagógico em cima da LGPD. Então, nesse sentido, ela é absolutamente nossa parceira. É a lei que nos regula como business, como instituição, como o produto e o serviço que a gente está olhando, e a gente começou a perceber de fato, assim, tem muito desconhecimento. E a gente quer fazer uma venda. Então, se é um trabalho pedagógico com relação a isso, eu vou ter que destacar, vou ter que pegar a lei, vou ter que informar sobre o que é a lei, falando, não, cara, olha, eu acho que você está imaginando
do dado, da privacidade. Não, a gente está completamente compliance com a lei. Então, vamos destacar aqui qual a nossa base legal que a gente trabalha, qual o nosso papel dentro da lei. Não, a gente é o operador do dado. Não, você é o controlador do dado. Quem é o titular do dado? Ah, o consumidor é o titular do dado, esse é o nome. Então, você começa a tirar esses fantasmas um pouco da frente para, no fim, abrir também a avenida ali para você conseguir executar a venda. Que às vezes ali o tomador de decisão, difícil que hoje uma empresa do porte que vocês têm buscado ali, o tomador de decisão, ele, para não dizer o não, ele usa um tipo de argumento assim, não, mas tem a LGPD aí. Isso, é isso. Esse tipo de base, de conhecimento, de Ferramental argumentativo. exatamente, você não faz ali a venda. Cara, diário, não, eu acho que é... Quebra de objeção, né? Exatamente. Exatamente. E assim, é uma objeção que você fala, caraca, como é que eu vou contornar? É fácil de contornar? É difícil de contornar? A depender do desconhecimento da outra pessoa, aquilo trava todo o funil. Você não sai dali. E aí vai precisar chamar o jurídico, e aí chama o advogado, aí tem toda aquela conversa, aproxima, afasta, traz os nossos advogados, enfim, trava a discussão. É de fato um desbravamento, eu considero um desbravamento pedagógico também nesse nível. Sabe que assim, eu tenho hoje um script que eu tenho vendedor. Então, eu passei alguns anos da minha vida, assim, escrevendo mensagem e guardando. Escrevendo mensagem. Legal. A mensagem é legal aqui. Eu vendo muito online, tá? Aliás, acho que hoje, no meu negócio, quem não tá vendendo online não tem mais aquele PAP, né? Porta a porta lá e não tem, difícil, né? Então você tá no online, né? O porta a porta eu brinco que é o WhatsApp. Aí o teu telefone atendeu a porta para mim, né? E aí eu criei durante todo esse tempo textos para explicar objeções, né? Legal. E isso é o meu ouro. É o meu ouro. Eu brinco que isso é algo que demorei anos para criar e eu passo para meus vendedores. Então eu tenho um sistema dentro por exemplo, do WhatsApp, que ele abre uma abinha lá, ele pela palavra-chave que o cara falou, reajuste. O cara quer saber como é que é o reajuste do plano de saúde dele. O vendedor entra lá, reajuste. Ele vai ter pelo menos umas 6 respostas diferentes para ele já clicar e já botar na conversa e aquilo vai... Tem link para o cara ir para o site da ANS, é bem feito. Legal. E aí, linguagem. Por que eu tenho 6? Porque pode ser alguém que é um decisor de uma empresa, então ele vai ter uma resposta referente a um decisor de empresa. E tem alguém que por exemplo, uma senhora com 70 anos, que só quer trocar o plano de saúde dela e que precisa ser uma coisa assim, em 2 linhas, porque ela não tem nem paciência de ler um texto, né? Então, é isso. E vocês fizeram exatamente isso, quando criaram essa questão de ser didático numa empresa e chegar lá, porque se antes de vender, tem que fazer a didática para o cara entender e falar, então agora eu tô confortável, né? Cara, assim, no final das contas, é o que a gente falou, né? É um esporte de contato, assim. No nosso caso é o contrário, assim, a gente consegue fazer muito pouca coisa no digital. Não sei. Imagina, cara, essa empresa fatura 1 bilhão. No limite, eu tô falando que esse cara não tem como você falar, vai transacionar o dinheiro, não o dinheiro em si, mas toda a comunicação desse dinheiro que ele vai receber pela nossa infraestrutura. Então você pega sei lá, empresas que faturam 10, 20, 30, 40, 50, 60, às vezes 80 bilhões ano. Se ele não sentar contigo, sentir a confiança, é óbvio que não é só isso, ele vai no sistema, vai ver tudo, mas no final das contas, assim, cara, o quão sério é o cara que eu tô falando do outro lado da mesa? É muito complicado. E parte dessa seriedade vem da sua capacidade de dar segurança para as pessoas. Acho que qual é a grande dificuldade do nosso projeto? A gente fala, 95% é comercial. E eu preciso entregar segurança para aquele cara. Cara, eu entendo o que está acontecendo, eu sei dos impactos que vai dar na sua empresa, eu sei a vírgula da sua empresa, a gente estudou ela. Se você me der a oportunidade de estudar mais ainda, eu consigo trazer mais soluções. Então, assim, todo esse relacional, é um negócio muito relacional, que a complexidade dele, a nível de tomada de decisão, é muito alta. Imagina os caras quando decidiram sair do correio para botar no e-mail. Porque assim, a verdade é que a maior parte da história do homem, qualquer tipo de correspondência foi entregue de forma física. Sabe que deve ter uns 6 meses que eu abro uma caixa de correio? Sem brincadeira. Isso aí deve ter de dentro da dele. Tinha a coisa lá. Eu falei, eu fui lá abrir, não tinha nada
que eu não tivesse ciência, que eu não soubesse o que era. Mas imagina, agora pegando um cara até mais histórico da instituição, se pegar a história do homem, a prática foi você mandar por cavalos, seja aquele sistema lá com vários cavalos, não sei o que, depois veio o correio que a gente conhece hoje, enfim, o análogo ao correio, os Mercado Livre da vida, enfim, tudo mais. As coisas sempre foram entregues assim, né? Quando você passa a entregar digital, você tem um gap aí grande. Quando você está dentro do digital, a velocidade das mudanças ela é muito mais intensa. Então você demanda um aprendizado, você demanda uma capacidade de adaptação ainda mais intensa. Só que você tem que pensar que, se for um ponto que é muito verdade, né? As empresas são pessoas. Mas essas pessoas, nessas grandes empresas, elas têm um regramento muito específico, já não tem tanta liberdade para fazer. Isso. E aí vem um ponto que eu acho interessante. Assim, eu sou um cara que vem do setor de infraestrutura. Eu já trabalhei como o operador da infraestrutura, como fornecedor de infraestrutura. E o que é interessante é que muita startup, e aí vai uma lição para os startupeiros, muitas vezes você acha só que você tem uma startup, você é mais especial que qualquer um, que sua empresa é melhor. Startup é CNPJ igual a qualquer outra, tá? Paga imposto igual, paga IR igual, paga ISS igual, ICMS igual, paga tudo igual. Não, as responsabilidades são as mesmas, startup é um nome bonito. Então, muita gente com esse nome bonito vira pro cara e fala assim, pô, você é muito paquiderme, você é lento, você é burocrático, você não tá vendo o futuro. Muito é verdade, até assim, de fato, muitos desses caras não conseguem ver. Mas o outro lado da moeda, que esses caras não entendem, é que eles são assim porque tem um caráter de eficiência deles ser assim. Eles querem uma concessão de serviço público. Repara, se ele precisa parar tudo, mas manter a água dele, a água sendo abastecida, ele vai fazer isso. Porque você vai ser o mesmo cara que vai reclamar que tá sem água em casa, ou que tá sem energia. O serviço desse cara é muito básico, é muito essencial. É muito complexo de se fazer. Cara, imagina você pegar, você pega a água do Guandu, bicho, trata ela, não sei quem conhece o Guandu, mas a maior parte da captação de água do Rio de Janeiro vem do Guandu. Você pega aquela água de lá, não tá... Vai no Google Maps, você já vai entender o que é o raio do Guandu. Ele vai chegar na bica da sua casa, não é nem na porta da sua casa, né? Porque a responsabilidade dela até a porta da casa, mas depois vai ter uma tubulação. Você vai tomar o seu banhozinho lá, fresquinho, às vezes com gás que a Nato te entrega, que tá lá, não sei onde eles vão tirar. Você fala assim, cara, isso não pode parar. Por isso o setor de infraestrutura é um setor que tem a visão de 30, 40, 50 anos. Muito complexo. Então o cara que está em startup, que vai trabalhar com eles, você precisa entender a velocidade do cara. Ele não pode ser uma empresa que se move muito rápido, porque senão as pessoas vão ficar sem água e sem energia. O que acontece com as pessoas que ficam sem água e sem energia? Elas morrem. É verdade. Literalmente elas morrem. Quer um exemplo real? Ontem aqui, a gente tinha gravações aqui no estúdio, né? A gente, de outros, de quem aluga aqui o estúdio, né? Aqui a gente está para ser alugado, né? Aqui tem estrutura para isso. E faz parte da estrutura você entregar o conforto de ter água, ar-condicionado, enfim, bebida, comida. A gente tem tudo isso aqui. E, cara, ontem eu descobri de manhã, quando eu cheguei aqui, que a gente não tinha água. Tá lá. A gente não tinha água. E, assim, a Águas do Rio, eu falei, poxa, por que eles não avisaram? Como é que eles iam me avisar? Eles iam me ligar? Vamos ligar pra todo mundo. Tu vai ficar sem água. Precisava fazer uma manutenção, né? E aí, parece que desligaram a água na semana passada. Então a gente tem, óbvio, reservatório de água. Sim. A gente foi usando, sem saber, né? E uma hora ele cessou, ele acabou, né? E aí eu descobri o quanto é difícil encontrar um caminhão-pipa de emergência. Porque eu não posso parar o estúdio. Sim, claro. E aí eu tive que comprar um caminhão-pipa para ele vir aqui, abastecer a gente e a gente não parar a operação, né? Então, água é essencial. Água é essencial, assim, e não dá para ficar sem. Não, cara, pega casos mais extremos, enfim, para também não entrar em muito detalhe, mas as pessoas que não têm água, que não tem esgoto, metade do país não tem esgoto, cara. Quantas pessoas morrem de diarreia? É verdade, né? Problema de saúde. É metade ou maior esse índice? Metade do Brasil não tem acesso a esgoto. Não tem acesso à coleta do esgoto, né? 110 milhões de pessoas. É muita gente. Você mais 35, 40 milhões não tem acesso à água. Aí você fala, cara, assim, é bizarro. As pessoas literalmente morrem por isso, assim. O nome é serviço básico, é porque ele é de fato básico para a pessoa sobreviver no sentido biológico da palavra. Não é no sentido nem social da palavra, no sentido biológico você já morre. Assim. É um pouquinho mais extremo até. Uhum. Então, assim, esses caras eles não podem ser muito
eles não podem mudar toda hora porque veio uma inovação. Aí, e de novo, sempre os dois lados da moeda e potencializar. Mas ele também não pode dizer isso como desculpa para não andar nunca. Verdade. Esse ponto de equilíbrio que é muito difícil. E aí, por isso que eu falo, um dos porquês, e aí, sem modéstia alguma, eu falo, cara, quem vai resolver o problema deles somos nós, é porque a gente de fato consegue entender que eles precisam ser mais rápidos, mas ao mesmo tempo eu não posso cobrar dele algo que ele não pode me entregar e muito mais que ele não deveria me entregar, que é uma velocidade desmedida, uma coragem desmedida. Calma, também não é assim. Esse entendimento faz toda a diferença. E aí recai na história do vendedor. Responde de contato, você conversando com um, você conversa com outro. Quando você vai no interior e falta água, não é que você não liga para o serviço autônomo, que é o nome técnico, não. Você bate na porteira dele. Um município de 5 mil habitantes, 8 mil habitantes, quando falta água, você sabe onde o cara mora. Se faltar de madrugada, você liga e fala, seu Tião, pô, ajuda aí comigo lá, eu tô sem água. Pô, amanhã meu filho tá vindo da cidade grande para me visitar, eu quero fazer um feijão para ele. Então, essa percepção, cara, tem que estar lá. E essa percepção é o que faz os projetos acontecerem. Os projetos têm tempo. Eu gosto muito de falar, né? Não são com 9 mulheres que se param e enfim em um mês. Porque eles demandam tempo. Essa relação demanda tempo. Os contatos para se fazer demandam tempo. Podia ser um pouquinho mais rápido? Podia. Aí cabe a gente, inclusive, convencer eles a andar um pouco mais. E convencer eles hoje está mais fácil do que era, por exemplo, quando vocês começaram. Porque vocês calejaram o negócio, vocês já sabem, essa objeção já vou... Ó, essa aqui é assim. Já chega numa reunião, até mesmo na apresentação de vocês, para o cara gerar interesse, já tem ali muito respondido da objeção, né? Com certeza. Já tem muito ali. Eu acho que essa é uma dos aprendizados que eu mais gostei até hoje. E a gente vê isso na prática muito claro, né? Então, a gente faz o dever de casa, a gente faz apresentações, a gente pode ter contato com as primeiras objeções, a gente pode fazer uma matriz de contorno dessas objeções, isso ajuda muito na venda. Mas conforme o tempo vai passando, você vai ficando calejado, você vai vendo aquelas mesmas perguntas vindo, a sua resposta está dando conta daquele retorno, está deixando todo mundo tranquilo, a coisa está evoluindo. Você percebe esse aprendizado. E esse aprendizado vem com o tempo. Hoje a gente brinca, não tem nenhum banco ou ticket que a gente vai vender que nos provoque com uma pergunta nova. E veja, não é que é falta de humildade, não. É que a gente está há muito tempo ouvindo aquilo. Isso. E a gente está dando conta daquelas respostas. E a coisa está evoluindo. Isso te dá um grau de maturidade, de conforto na relação com o teu cliente na hora da venda, que é muito legal. E para o cliente também é muito bom. Peraí, esse cara tá pronto aqui para mim e eu preciso dele. Agora eu entendi a demanda dele, o que ele tem de demanda para mim aqui, a dor que ele resolve aqui dentro. E esse cara tá pronto, peraí, é aqui que eu tenho que ir, né? Não vou numa aventura de alguém que tá começando ou desenvolver isso aqui dentro, porque, já tá desenvolvido ali. E vou te falar, e aí, uma parte muito relevante dos nossos clientes são muito parceiros nossos. Assim, genuinamente parceiros, assim. E eles participam da construção do negócio. Então, eu não chego pra ele e falo o seguinte, cara, eu não omito um problema pra ele. Assim, de fato, isso aqui é um problema de fato. É um risco pra você entender. Ainda não sei contornar, cara, mas eu preciso de um pouco mais de entendimento. O cara olha e fala o seguinte, eu prefiro, que repara, a gente falou, conta, as pessoas vão continuar cobrando pelos próximos, essas empresas existem há quase 100 anos, elas vão continuar existindo pelos próximos 100. Vai precisar cobrar pelos próximos 100, logo eu quero dar esses próximos 100. Então, eu não tenho a afobação no primeiro mês ou no primeiro ano, querer ganhar tudo de uma vez. Esse cara vai existir pelos próximos 100. A perenidade de uma empresa é diretamente proporcional ao quanto aquele cara entende que eu resolvo o problema dele e sou parceiro dele. Então, fazer isso na construção é fundamental, que dá, de fato, uma visão de longo prazo. Perfeito, cara. Legal, cara. Muito bom. Isso aqui é bom demais, cara. É demais, cara. Tu é muito bom, né, cara, falando das coisas. Eu me cerco de pessoas boas. E tu cola dos caras legais, não é? Eu me cerco de pessoas boas, é o segredo. Bom, cara, eu gosto muito desse tipo de papo, assim. E eu conheço tanta gente, cara, tanta empresa, porque... De fato, a Bravar me fez conhecer muito empresário, muita gente que nem é empresário, mas que, enfim, já conheci artista, gente que tem empresa, que já quebrou, gente que, cara, tem ideia, e, assim, a Bravar me dá essa chance, né? Porque
eu atendo B2C, B2B, todo dia, toda hora, né? E eu fiz... E quando eu imaginei assim, poxa, mas se eu fizer um podcast para falar com essa galera, pode ser um podcast finito, não é aquele negócio tipo flow, né? Os caras que sentam todo dia, não é essa a minha intenção, até porque eu tenho que tocar meu negócio, né? Mas a minha intenção é pegar um apanhado de gente que eu conheço que é legal pra caramba e deixar um legado. Eu falei com esses caras, posso falar de novo e de novo, mas esse legado, isso aqui que a gente tá fazendo, deixa registro, sabe? E um estúdio é pra isso, é pra gente... Esse estúdio não é para isso, pra gente deixar registro, pra gente usar depois isso a nosso favor também, que é muito importante, não é pecado nenhum você gerar conteúdo e usar isso a seu favor, faz muita diferença, né? Eu digo que o produto final do podcast é um corte, né? É um corte que você faz depois. Tem gente que consome ele, Matheus já falou que é o podcast inteiro, ele é um cara que vai lá e assiste inteiro. Mas não é a totalidade das pessoas. Um exemplo óbvio disso você olha de um canal grande desses, tem, sei lá, 5 milhões de seguidores, né, de assinantes, quando a gente fala lá de YouTube. E aí você pega um podcast do cara, o podcast do cara tem 5 mil views, 6 mil. Peraí, o cara não tem 5 milhões? Cara, mas peraí, 5 mil é gente pra caramba assistindo 3, 4 horas de alguma coisa. Mas quando você olha o corte dele, de 12 minutos, de 30 segundos, de 1 minuto, 10 milhões, ele tem o dobro, o triplo de gente que segue ele. Então, é por isso que eu acho que o corte, ele é o que você vai usar. Daqui a gente pode usar e vai usar diversos cortes. Aqui tem uma explicação fantástica ali que ele deu pro que é a Conta Comigo. Então, pô, por que eu não vou usar? Eu particularmente, ainda acho o podcast uma das melhores ferramentas para você transmitir um conhecimento sincero, que eu acho que é muito do que a gente está tendo aqui. São aprendizados da vida real, que a gente viu na teoria, que a gente deglutiu, que a gente experienciou, que a gente botou em prática, que a gente tirou os nossos aprendizados. Essa maneira dinâmica do podcast, da gente conseguir transmitir isso, eu acho que tem poucas ferramentas que conseguem se igualar a ele. E é um privilégio nesse sentido aqui a gente está compartilhando. Isso tem, em suma, né, Matheus? Isso tem no mínimo para mim aí 7, 8 anos de experiência. Matheus traz também todo o histórico familiar, histórico de vendedor de manga desde pequeno, que de fato é isso, assim. Você começa a incutir esses valores do mundo privado, do mercado, que muita gente não tem. Como é que eu vou passar isso de uma forma dinâmica? Eu ainda acredito muito nessa ferramenta do podcast para isso. E eu gosto muito do podcast, assim, eu consumo muito podcast. Eu estava falando em off, né? Coisas que eu gosto do podcast, que é assim, a comunicação dele não é só a verbal. Então, assim, aqui o cara vai poder ver a forma como eu expresso. Eu sou um cara muito expressivo, por exemplo. Então, eu sou um pouco menos expressivos. Comunicação no todo é muito mais completa no podcast. Seja no corte, você vai ver depois, no podcast como um todo, mas quando você tem mais sentidos, a capacidade de comunicar aumenta. Questão matemática, é muito claro. Às vezes eu sou melhor falando, às vezes eu sou pior expressando questão física e tal. Mas no cômputo geral eu consigo passar melhor a minha mensagem. Mas, assim, e no final das contas, podcast, mas tem podcasts que são remotos e tal, o fato de a gente estar aqui presencial é diferente. Eu falo que no final das contas, o mais próximo de uma experiência digital, uma experiência física dentro do mundo digital, para mim é um podcast. Uma entrevista de rua, qualquer coisa do tipo. Porque no final das contas aqui eu tô olhando no fundo do seu olho. Eu particularmente até esqueço porque tem câmera às vezes, né? Mas assim, e aí vai médio seu, porque eu tô me sentindo tranquilo. Tá aqui dentro, com aqueles ombros travados. Mas o fato de poder olhar no fundo do seu olho, aí ele fala, a gente vai falar, bate aqui. Dá aquele caráter presencial, porque nós somos animais sociais. Não tem tecnologia no mundo que vai mudar a realidade, a natureza do homem. Agora, como é que usando a tecnologia eu consigo levar cada vez de forma mais sincera, mais crível, na ponta, em escala? O podcast, para mim, sem dúvida, é essa ferramenta. Acho que por isso que eu consumo tanto, e você eu já gosto de falar pouco, né? Então, assim, aqui eu embalo contigo aqui, mole. Cara, assim... Bom, mas aí, tudo que é bom, a gente às vezes tem que acabar, né? Verdade. A gente vai ter que encerrar hoje esse bate-papo, mas eu acho que assim, ó... Obrigado por ter vindo, Vinícius. Matheus, obrigado também. A gente precisa fazer outros.
E a gente só falou assim, dá conta comigo e não falou, por exemplo, de onde você quer chegar como pessoa, como profissional, porque faz parte, você trabalha muito pra, como a gente falou lá atrás, ganhar dinheiro não é pecado e gastar também não é, né? Pô, mas que tudo isso? Pra chegar aonde? O que você quer? Sabe? Vamos chegar um dia, vamos bater esse papo aqui, que eu acho ele Vamos embora. O Matheus, eu bato mesmo papo aqui, já falei pra ele que se ele não vier, eu fico enchendo a caixa dele de mensagem pra ele aparecer, né? Inclusive, o Matheus é cliente da Bravar lá na empresa dele. Super recomendo. Vou te falar, segura uma coisa que tem um cara bom fazendo. Porque não é atividade fim de nenhuma empresa, tirando na empresa de seguro. Então, o foco lá das empresas, cara, é entregar boleto, tem a outra empresa lá de saneamento. Eu não posso perder tempo, eu não posso me preocupar se meu seguro tá em dia. É muito caro meu tempo perder. Então eu tenho um cara que é excepcional, confio demais, recomendo inclusive para todo mundo, que é o Lucas, que é o pessoal da Bravai. Então, assim, vocês vão continuar fazendo meu seguro. Aqui eu não tenho estresse, é isso. Que bom. Meus cabelos brancos não estão vindo disso, então tá ótimo. É isso, gente. Obrigado por vocês aceitarem vir aqui, saírem lá do trabalho de vocês. Que é isso, é prazer. Também tem isso, né, cara? Não parar às vezes, pô. Não é só chegar aqui e gravar. Isso aqui não foi só 1h30, 2 horas. Teve antes. Você se deslocou e tal, se preparou. Né? Então, assim, brigadão mesmo. Eu te agradeço. O prazer é meu, você sabe. Eu sou teu fã já, super parceiro. Vou te cobrar um almoço lá. Você tá me devendo lá no cedo. O Lucas, o Matheus sempre falava en passant por você. Mas agora, pessoalmente, foi um prazer enorme. Estamos aqui à disposição, conta comigo, não é à toa. A gente tem N assuntos aqui também para dividir. A gente não falou do Rio de Janeiro também, que é um assunto que a gente particularmente gosta muito, de acreditar muito no nosso estado. Assim que nem ele é apaixonado pelo Rio. Cara, eu sou apaixonado pelo Rio, apesar de não ser carioca de nascença, sou um carioca de crescimento, né? Nasci, cresci e me desenvolvi aqui no Rio de Janeiro. Então é um estado que a gente nutre muito carinho, que a gente não deixa de não acreditar nele. A gente brinca também que a gente não tira o nosso CNPJ do Rio de Janeiro, né? O imposto a gente paga ao Rio. O Matheus é apaixonado pelo Rio, isso eu tenho claro, porque toda vez eu vejo brilho no olho dele quando ele fala do Rio, quando muito. Ele abre lá os eventos do LEAD, é sempre enaltecendo o Rio, defendendo, assim, só falta ele sacudir todo mundo, você fica, vocês têm que gostar do Rio, Perfeito. Vamos lá. Isso é legal, né? E aí necessário. É necessário. Exatamente. Necessário porque, assim, eu enxergo nesse tipo de postura algo que vai... É só assim para tirar um pouco o Rio, os problemas que tem no Rio, sabe? De gente que faz isso daí, sabe? Eu acho legal. E o que eu quero te propor? Primeiro, trazer mais a tua presença aqui e trazer mais gente, que nem o Vinícius, trazer o pessoal lá do LEAD pra cá. Fechado. Tem tanta gente legal ali, cara, pra gente trazer. Fechado. Vinícius voltar, né, pra gente falar Um prazer, gente. do Rio aí, falar mais da evolução da Conta Comigo, porque, cara, assim, a gente tem que usar esse espaço a nosso favor. Perfeito. Né? Essa janela que é o podcast é muito importante, né, para todo mundo. E vai ficar a galera com certeza querendo saber mais. Tenho certeza disso, cara. Vambora. Volta comigo. Beleza? Valeu, gente. Então, ó, a gente vai deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, as informações com relação à Conta Comigo, né? Perfil. Você que é empresário e tem interesse em falar com eles, para de repente ver se o negócio casa com a sua empresa, apesar deles já deixarem claro que é muito focado em fornecedor de serviço, né? De concessionários, exatamente. Mas, enfim, se você é um gestor, alguém tomador de decisão dentro de uma dessas empresas fora do Rio, por exemplo, que não é porque eles são apaixonados pelo Rio que eles só atendem o Rio, não. Muito tem que o Matheus viaja pra caramba, vem daí. Então, vou deixar aqui, vocês vão conseguir entrar em contato com eles, tá? E também vou deixar as informações com relação ao nosso estúdio. A gente está no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio. A gente tem espaço para gravação, precisa, obviamente, analisar o teu projeto, ver a quantidade de horas que você precisa para encaixar na nossa grade de horários, tá? E vai ser um prazer atender vocês aqui, beleza? Tá bom? Obrigado por ter assistido até agora e tamo junto aí. Abraço!